Olá, pessoal. Eu sou a professora Edivânia e nós vamos agora fazer uma revisão do conteúdo visto no primeiro bimestre de Matemática 1. Nós vimos semelhanças de figuras planas e teorema de Tales. Eu espero que essa revisão sirva para tirar dúvidas que porventura possam existir. Tem-se que as figuras planas são aquelas figuras que têm duas dimensões, né? São bidimensionais, ou seja, tem comprimento e tem altura. Da mesma maneira, a gente também pode chamar essas figuras de polígono, que são figuras que têm lados, né, e ângulos, poli, vários ângulos. Então, diz que duas figuras são semelhantes, possuem a mesma forma, ampliadas ou reduzidas, e elas têm que possuir características geométricas iguais. No caso aqui dessas figuras, ó, tem ampliações e reduções, né? Uma das condições para que duas figuras sejam semelhantes é que elas tenham uma razão de semelhança. Vamos verificar agora como é que a gente encontra essa razão de semelhança. Eu tenho aqui duas figuras, onde eu tenho comprimento e altura, comprimento e altura. E aí eu vou colocar os lados correspondentes, tanto da figura A quanto da figura B, em forma de uma razão. Por exemplo, aqui eu tenho que a altura da figura A é 6, a altura da figura B é 2, então 6 está para 2. Quando eu divido, porque uma razão é a divisão, eu encontro 3. Ou seja, seria uma razão de 3 para 1, só que não precisa colocar 1 aqui no denominador, né? Fica só 3. Da mesma forma, eu faço com o comprimento. O comprimento da figura A é 9, o comprimento da figura B, 3. 9 está para 3. Aí eu encontro 3 está para 1, só 3. Então, esse 3 que nós encontramos na primeira razão e na segunda razão é a razão de semelhança. É o K, uma constante, ou seja, um valor que não muda. E aí nós encontramos realmente que a razão de semelhança entre essas duas figuras é igual a 3. E a figura A é semelhante à figura B. Então, tá aqui as condições. Dois ou mais polígonos são ditos semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, e as medidas dos lados correspondentes são proporcionais. Então, vamos verificar aqui nesses dois quadriláteros. Eu tenho um quadrilátero ABCD e tenho um quadrilátero EFGH. Observando, nós temos que o ângulo A mede 50 graus e o ângulo G também mede 50 graus, então são congruentes. O ângulo B mede 90 graus, o ângulo H também mede 90 graus, são congruentes. Mesma forma, o C e o E, que ambos medem 90 graus, são congruentes. E o D, que não está representado, mas pelas características dos outros ângulos, a gente observa que o F possui a mesma medida que o D, então D é congruente a F. Agora, os lados correspondentes, ou segmentos proporcionais. Eu sei que a B é correspondente ao GH, porque a gente pode observar os ângulos, ó, 50 e aqui 90, então aqui 50 e aqui 90. O BC é semelhante ao EH, 4, ó, aqui eu tenho 90 graus e aqui 90 graus, então consigo dizer que eles são correspondentes. O lado CD, ou segmento CD, é correspondente ao EF, porque aqui eu tenho os ângulos a 90 graus, aqui o ângulo não está definido, aqui 90 graus o ângulo não está definido. Da mesma forma, o AD é correspondente ao FG, por conta dos ângulos. Eu consigo identificar os ângulos no segmento e eu consigo identificar o lado correspondente a ele da outra figura. Temos que AB mede 4, GH mede 2, BC mede 4, H mede 2, CD mede 1, F mede 0,5, o AD mede 5 e o GF mede 2,5. Então, temos razões aí, ó, ou seja, divisão. E quando a gente divide 4 por 2, eu encontro 2. 1 dividido por 0,5 são 2. E 5 dividido por 2,5 também são 2. Então, nós encontramos a razão de semelhança, que é 2. E observamos também que os ângulos correspondentes são congruentes. Então, dessa maneira, eu acabei de verificar que a primeira figura é semelhante à segunda figura. Os triângulos possuem características específicas e apresentam alguns casos
para serem semelhantes. No caso, o primeiro caso, lado, 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 quando tem três lados correspondentes que têm uma razão de semelhança. Por exemplo, aqui no caso, o lado AB e o ED, ambos valem 3. Se eu encontrar a razão de semelhança, fica 3 está para 3, ou seja, 3 dividido por 3 dá igual a 1. E dá para perceber que eles são semelhantes, que possuem a mesma medida, né? Logo, a razão vai ser igual, né? O AC mede 2, o EF também mede 2. Se eu colocar sobre uma razão, 2 está para 2, eu encontraria a razão de semelhança igual a 1. O BC e o DF, ambos medem 3,61. Então, esses lados possuem a mesma medida ou podem possuir também a mesma razão de semelhança, né? Então, esses dois triângulos são semelhantes. O segundo caso é lado, ângulo, lado. Eu tenho dois lados e um ângulo entre eles, ó. E aí, esses ângulos correspondentes precisam ser congruentes, precisam ter a mesma medida, precisam estar entre os dois lados, ó, entre os dois segmentos, e esses segmentos precisam ter a mesma medida ou serem proporcionais. No caso aqui, eu tenho que AC é igual a EF, ambos medem 2, se eu fosse encontrar razão, 2 está para 2, daria 1. Aí o ângulo A é congruente ao ângulo E, ambos medem 90 graus, e o lado AB é igual ao lado ED, né, que mede igual a 3. Então, os dois triângulos são semelhantes. O terceiro caso de semelhança de triângulos é o caso ângulo, lado, ângulo, o ALA. Quer dizer, então, agora que eu tenho um lado entre dois ângulos que devem ser correspondentes, possuir a mesma medida ou terem a mesma razão de semelhança em relação ao triângulo. Então, observa aqui que o ângulo B e o ângulo E, ambos possuem 90 graus. O segmento AB, o lado AB, é igual ao lado EF, ambos medem 2. E o ângulo A e o ângulo F, ambos medem 56,31 graus. Então, são semelhantes. O quarto caso refere ao lado, ângulo, ângulo oposto. Então, diz que dois triângulos são semelhantes, eles possuem um ângulo adjacente, adjacente quer dizer próximo, vizinho. E um ângulo oposto a esses lados também for congruentes, né? Oposto, né, que está se encontra do outro lado. No caso aqui, eu tenho o lado AB, que mede 3, e o lado ED também mede 3, são iguais. Tenho adjacente ao lado AB o ângulo A de 90 graus e tenho adjacente ao lado ED o ângulo de 90 graus. Então, são congruentes, o ângulo A é congruente ao ângulo E. E estão adjacentes ao lado, né? Os lados AB e ED. E o ângulo oposto a esse lado é o 56,31, tanto aqui no primeiro triângulo quanto no segundo, é o ângulo oposto. E eles são congruentes, possuem a mesma medida. Então, o ângulo C, que é o ângulo oposto, é congruente ao ângulo F, que é o ângulo oposto ao segundo triângulo. Dessa maneira, os dois triângulos são semelhantes. Exemplo resolvido. Os triângulos a seguir são semelhantes. Sabendo disso, calcule o valor de x e y. Então, nós temos aqui, ó, os triângulos. A gente consegue identificar os ângulos por esses risquinhos. Ó. Não tem valor de ângulo, mas eu consigo identificar que o ângulo A é congruente ao ângulo D por conta desse risquinho. O ângulo B é congruente ao ângulo E por conta desses 3 risquinhos. E o ângulo C é congruente ao ângulo F por conta dos 2 risquinhos. Então, nós temos o seguinte, que o lado AB é correspondente ao lado DE. O lado BC corresponde ao lado EF. E o lado AC corresponde ao lado DF, o segmento. Resolvendo, nós vamos ter que AB mede 18 e o DE mede Y, igual o BC mede 12 e o EF mede 9. O AC mede x e o DF mede 18. Então, 18 está para y, assim como 12 está para 9, assim como x está para 18. Primeiro, eu vou procurar o valor do y. Vou pegar essas duas razões aqui e elas vão ficar em uma proporção. Proporção é quando existem duas razões em igualdade entre elas. E aí, nós vamos multiplicar os meios pelos extremos.
Então, eu tenho y vezes 12 é igual a 12y, igual 18 vezes 9 são 162. Eu isolo o y, deixo o y sozinho antes da igualdade, e vou pegar agora e vou passar o 12. Vou repetir o 162 e o 12 que estava multiplicando passa dividindo. Então, 162 dividido por 12. Eu tenho que y é igual a 13,5. Geralmente, a gente pode deixar em forma de fração, depende da questão. Poderia simplificar até não dar mais, ou poderia deixar em valor decimal. Eu deixei assim em valor decimal, mas depende da questão quando você se deparar. Se você vir que as respostas estão em fração, e são frações reduzidas, você tem que simplificar até encontrar uma fração irredutível, ou seja, que não dá mais para simplificar. E se os valores tiverem valores decimais, então você divide, né, encontrando o valor dessa maneira. Agora, nós vamos calcular o valor do x. Então, arma a proporção 12 está para 9, assim como x está para 18. Vou multiplicar os meios pelos extremos. Então, eu tenho 9 vezes x, 9x, igual 12 vezes 18, eu tenho 216. Então, eu tenho que x vai ser igual a 216 e o 9 passa dividindo. Então, 216 dividido por 9. Eu tenho o valor de x igual a 24. Pronto. Dessa maneira, encontramos o valor tanto do x quanto do y. Bom, teorema de Tales. Tales usou as condições de segmentos proporcionais para encontrar, né, valores que até então eram ditos impossíveis, né, na época dele. Né? Por exemplo, ele conseguiu encontrar a altura de uma pirâmide fincando uma estaca no chão, medindo a sombra dessa estaca, o comprimento da sombra da pirâmide e a altura da estaca, e daí colocou em uma proporção, né, e conseguiu encontrar a altura da pirâmide. Então, no caso aqui, a altura da pirâmide está para a sombra da pirâmide, assim como a altura da estaca está para a sombra da estaca. Semelhante ao exercício resolvido anterior, né? Multiplicou os meios pelos extremos e acabou encontrando a altura da pirâmide. No próximo slide tem uma animaçãozinha mostrando, né, segundo a história, como Tales, né, descobriu a altura dessa pirâmide usando o conceito de segmentos proporcionais. Bom, Tales de Mileto, né, foi quem criou o Teorema de Tales a partir do conceito de segmentos proporcionais. Ele viu que 3 feixes de retas paralelas, no caso aqui R e ST, cortadas por 2 transversais, ou seja, interceptadas por 2 transversais, no caso aqui a O e a V, ó, formam pontos, a interseção entre elas formam pontos, e formam segmentos proporcionais, que possuem a mesma razão de semelhança.
No caso aqui, nós temos que AB é proporcional a BC, assim como a linha B' é proporcional a B', C'. Da mesma forma, nós temos que AB está para a linha B', assim como BC está para B', C'. Da mesma maneira, nós temos que AB está para o segmento AC, assim como a linha B' está para o segmento da linha C'. E por último, nós podemos fazer a seguinte proporção também. BC está para a C, assim como B', C' está para a linha C'. Dessa maneira, a gente pode encontrar o valor de x em várias questões. E foi dessa maneira que Tales conseguiu descobrir, né, a altura lá da pirâmide lá do Egito. Agora nós vamos ver exemplos resolvidos usando o teorema de Tales. Na letra A, pede para encontrar o valor do x, e nós temos aqui, né, as três retas paralelas cortadas por duas transversais. Então, para responder, a gente arma uma proporção. Eu gosto sempre de seguir a reta. Nós vimos lá que eu podia fazer x está para 4, mas eu gosto de sempre seguir nessa reta aqui, ó. Então, x está para 6, assim como 4 está para... Vou pegar bem aqui o ponteiro, só um instante. Então, x está para 6, assim como 4 está para 8. Isso aqui é uma proporção. Daí a gente multiplica os meios pelos extremos, onde eu tenho que x vezes 8 são 8x, que é igual a 6 vezes 4, 24. Daí nós temos que x é igual a 24, e o 8 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 3. Na letra B, nós temos esses tracejados aqui, quer dizer que todo esse segmento aqui vale 10. Toda essa parte aqui, ó. E esse pedacinho aqui é x, e esse outro é 2, esse é 3. Então, a gente faz da seguinte maneira, ó. Eu tenho que só x, só esse segmento aqui está para todo o segmento, ó, 10. Assim como só o 2, porque o x ele é proporcional ao 2, então não poderia colocar o 3, que ele é igual a 3, eu tinha que colocar que x é igual a 2. Se eu colocar x igual a 3, eu erraria o problema. Ó. Então, 2 está para todo esse segmento, ó, que é a soma do 2 com o 3. Então, fica dessa maneira. X está para 10, todo o valor da reta até esse ponto, assim como 2 está para 2 mais 3, que é o valor dessa reta até esses pontos aqui, ó. No caso, vamos só somar aqui, ó, repetindo, x está para 10, repetindo 2 e aqui fazendo a soma, 5. Daí a gente multiplica os meios pelos extremos e eu vou encontrar x vezes 5, 5x, igual a 10 vezes 2, 20. Daí eu tenho que x é igual a 20. O 5 passou dividindo, ó, x é igual a 20 dividido por 5, x é igual a 4. Letra C e letra D agora. Nós temos novamente, vou botar aqui o ponteiro, pronto. Nós temos novamente os três feixes de retas paralelas A, B e C e as duas transversais. Então, nós temos que encontrar aqui o valor do x. Vamos armar a proporção, seguindo a reta. 3 está para 4x mais 1, assim como 2 está para 3x. Vamos multiplicar os meios pelos extremos. Então, eu tenho que 3 vezes 3x dá igual a 9x. E esse 2 vai multiplicar tanto 4x quanto 1. Por isso que eu coloquei o 4x mais 1 entre parênteses e o 2 fora. E entre eles tem um sinal de multiplicação, que não precisa aparecer, né? Subentende que ele está lá. Nós vamos repetir, então, 9x. E vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 4x, que são 8x, mais 2 vezes 1, 2. Agora, nós vamos deixar no primeiro membro tudo que tem x, 9x repete, e 8x a gente traz, trocando de sinal, vem negativo, igual a 2. Eu tenho que 9 menos 8 são 1, x igual a 2. Acabamos de encontrar o valor do x. Na letra D, nós temos os três feixes de retas paralelas e as transversais, elas se interceptam em um ponto. E aqui eu tenho que encontrar o valor do x e do y. Então, vamos armar a primeira proporção.
seguindo a reta, 7 está para 4, assim como 5 está para x. Multiplicando os meios pelos extremos, eu tenho 7 vezes x, 7x, igual a 4 vezes 5, 20. X igual, então, a 20 sobre 7, porque o 7 passa dividindo. Aqui não dá para simplificar, e se eu dividir, eu vou encontrar o número decimal. Então, eu vou deixar em forma de fração mesmo. Vamos agora calcular o valor do y. Como aqui está cruzado, ó, eu vou seguir na reta, ó. Esse pedacinho da reta vale 4, esse pedacinho vale y, então 4 está para y. Assim como, eu comecei aqui do 4, eu tenho que começar do x, porque 4 é igual a x. Eu não poderia começar lá de cima do 3, que eu iria errar, né? Então, 4 é igual a x, ó. Então, esse pedacinho vale x e esse pedacinho vale 3. Então, x está para 3. Aqui eu tenho que substituir o valor do x que eu encontrei no cálculo acima, ó. Então, o valor do x é 20 sobre 7. Aqui eu tenho duas frações, 20 sobre 7 e aqui embaixo 3 sobre 1. E 1 não precisa aparecer. Vamos multiplicar os meios pelos extremos. Aqui eu multiplico, ó, y vezes 20 sobre 7. Então, y vezes 20 são 20y sobre 7, igual a 4 vezes 3, 12. Daí, novamente, aqui eu vou multiplicar os meios pelos extremos. Ó. Embaixo do 12 tem 1. Então, fica 20y vezes 1, 20y, igual a 7 vezes 12, que dá 84. Deixando o y sozinho e repetindo 84, eu passo o 20. O 20 passa multiplicando, né? Então, 84 sobre 20. Daí, eu observo que eu posso simplificar. Vamos simplificar, então, por 2. Ou seja, vamos dividir por 2. 84 dividido por 2 dá 42 e 20 dividido por 2 são 10. Que ainda dá para simplificar por 2. Daí, eu vou encontrar o valor de 42 dividido por 2, 21. E 10 dividido por 2, 5. Né? Então, eu tenho o valor do y, 21 quintos. Bom, agora nós temos aqui as letras E e F. E os segmentos proporcionais aqui estão formando triângulos. Então, na letra E pede para encontrar o valor do x e do y. Primeiro eu vou encontrar o valor do y. Temos que pensar nesse triângulo aqui como dois triângulos separados. Ó. Então, eu fiz o desenho aqui. Ó. Esse triângulo menor é esse aqui, ó, que tem as medidas y, 36 e 30. E esse triângulo maior é o todo, ó, que tem esse lado medindo 30 mais 20, esse 45 e esse 36 mais x. Daí eu vou armar a proporção agora. Eu tenho que esse lado aqui, 30, está, ó, esse lado aqui, ó, 30, está para esse grande, que é a soma de 30 mais 20. Assim como, aí esse lado aqui, ó, que mede y, está para esse lado aqui, que mede 45. Daí eu multiplico os meios pelos extremos, onde eu tenho, já fazendo a soma logo de 30 mais 20, são 50y, igual 30 vezes 45 são 1.350. Y, então, vai ser igual a 1.350 e o 50 passa dividindo. Para facilitar aqui, eu cancelo 0 com 0 e vou dividir o 135 por 5, que vai dar exatamente igual a 27. Pronto, esse é o resultado do nosso y. Vamos agora calcular o x. Gente, para calcular o x, não precisa pensar nos dois triângulos separados, porque observar as retas, ó, aqui é como se fossem as duas retas transversais, ó. Então, posso armar a proporção seguindo a reta, ó. Então, eu tenho aqui, começando aqui desse lado, 30 está para 20, assim como 36 está para x. Se eu comecei aqui desse lado, eu tenho que colocar que o 30 é igual a 36 e o 20 é igual ao x, ó. Se eu trocasse, eu botasse o x em cima e o 36 embaixo, eu iria errar, né, a questão. Então, pronto. Multiplicando os meios pelos extremos, eu tenho 30 vezes x, 30x, igual a 36 vezes 20, 720. X, então, é igual a 720 e o 30 passa dividindo. Cortando 0 com 0, eu tenho que x é igual a 72 dividido por 3, x é igual a 24. Aí o valor do x do y. Na letra F, eu tenho, ó, eu tenho que observar aqui que esses pontilhados aqui estão dizendo que todo lado do segmento AB é 15. Eu preciso levar em consideração isso, ó.
Então, eu comecei resolvendo lá em cima. Eu peguei aqui esse lado, que é igual ao x, ó, o 4,5, peguei ele, e está para a soma, está para o todo, ó, 4,5 mais 18. Assim como o x, ó, observe que eu coloquei 4,5 ax, está para o todo, ó. Aqui era o todo, ó, o lado AC todo, igual ao lado AB. Então, ficou dessa maneira. Multiplicando os meios pelos extremos. Primeiro fazendo a soma, né? Só somando aqui 4,5 mais 18, né? Eu tenho 22,5. Agora, vamos multiplicar os meios pelos extremos. Então, eu tenho 22,5 vezes x, 22,5, só repete, igual 4,5 vezes 15, são 67,5. X, então, é igual a 67,5 dividido por 22,5. Passa dividindo, né? X, então, é igual a 3. Pronto. Encontrei o valor do X. Próxima questão. Eu tenho aqui, parecido com aquela questão dos triângulos da letra E, só que aqui eles estão separados, né? E é parecido com o problema lá do Tales de Mileto. Aqui, a gente vai procurar a altura de um prédio através, ó, medindo o comprimento da sua sombra e um poste, que vai ser o segmento proporcional ao prédio. Vamos medir a medida do poste, que aqui é 5, e a sombra do poste. Daí, nós vamos armar a proporção. Eu tenho, ó, a altura do prédio está para a altura do poste, assim como o comprimento da sombra do prédio está para o comprimento da sombra do poste. Daí eu multiplico os meios pelos extremos. Então, eu tenho x vezes 3, 3x, igual a 5 vezes 15, 75. Então, x é igual a 75 dividido por 3. X, então, é igual a 25. Daí, nós encontramos a altura do prédio. Bom, pessoal, nós terminamos então agora a nossa revisão de semelhança de figuras planas e teoremas de Tales. Eu espero que vocês tenham compreendido o conceito, que não deu para explicar nas aulas, né, devido a ser só uma aula por semana, devido ter feriados e depois a quarentena. E aí eu peço que qualquer dúvida vocês entrem comigo pelo WhatsApp. Se eu tiver alguma questão errada, pode dizer, ó, professor, eu acho que você errou essa questão. Aí porque eu fiz muito rápido, deu muito trabalho, então pode ser que tenha algum erro. Vocês podem perguntar se a gente discute e vê se está errado ou não, tá bom? Pode entrar em contato comigo, qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu estou no WhatsApp, se eu não tiver como responder logo, eu respondo depois. E eu vou ver se eu posto esse vídeo no Google Classroom para que vocês tenham acesso lá, tá bom? Então, vamos estudar, foco, né? Estudem para provas próxima semana e até mais.